Então, no sentido positivo, porque a ignorância é pela falta de conhecimento que nós temos, e em torno das leis que regem o nosso mundo, né, o mundo físico, o mundo material, convivendo com esse mundo invisível, que é o mundo onde existem forças que nós ainda não conhecemos na sua plenitude, né, na verdade, muito pouco na sua superioridade. Então, esse capítulo que Kardec traz para nós trata exatamente dessa situação, mostrando que o Espiritismo tem uma relação próxima com esses fenômenos que são considerados espetaculares, maravilhosos e sobrenaturais, mas não uma relação de adoração, mas uma relação de explicação, de busca de conhecimento e de entendimento. Isso tem a ver com o ser tangível? Sim, principalmente por ser tangível, Júnior, mas mesmo sendo tangível, mesmo sendo fenômenos que nós observamos no nosso dia a dia, muitas vezes nós não encontramos respostas. Basta a gente ver, se você pegar uma aeronave, um avião hoje, e você perguntar para a população comum, né, população geral, e perguntar qual é o fenômeno que faz um equipamento daquele tamanho voar naquela altura, naquela distância, levando aquele peso, muitas pessoas vão dizer que não sabem como funcionam, mas aceitam pelo fato disso virar corriqueiro, isso de virar uma coisa, uma situação normal no nosso cotidiano. Então não envolvem, por exemplo, lei de propulsão, lei de aerodinâmica, pressão atmosférica, vários fenômenos, várias leis da física que envolvem essa situação. Então não é o fato de ser tangível ou não tangível, é o fato de nós conhecermos ou não conhecermos o fenômeno, as leis que regem aquele fenômeno. Então, fazendo uma breve recapitulação aqui desse nosso item 13, que foi o último que a gente leu, antes de entrar no 14, que é o novo, vou fazer uma leitura rápida. Kardec diz o seguinte: o Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos. Longe disso, demonstra a impossibilidade de muitos deles e o ridículo de algumas crenças que constituem, propriamente falando, a superstição. Quais fatos, por exemplo, que a gente pode citar que o Espiritismo acaba refutando como algo que é considerado maravilhoso e sobrenatural? São muitos. Dentre eles, aquilo que acontece até com uma intensidade, uma adoração muito grande por parte das religiões, é o fenômeno da ressurreição. Quando nós temos pessoas que estavam mortas, de repente elas se tornam vivas, e aí dizem que um fenômeno trouxe ela de volta do mundo dos mortos e tudo mais, né? Sendo que, fazendo um estudo sobre catalepsia, sobre letargia, né, que é um dos temas, um dos capítulos abordados pelo Livro dos Espíritos, a gente consegue encontrar uma resposta, inclusive vários exemplos que já foram relatados na história. Outros casos que nós temos de aparições, de lendas, de folclore. No Brasil nós temos muitos folclores, né, mas isso não é um privilégio brasileiro, mas todos os países têm os seus próprios folclores, que envolvem aparições, seres de outros mundos, fadas e duendes. Tudo isso o mundo considera como algo maravilhoso, que é algo muito interessante. Anjos, que é uma beleza, né, falar de anjos. Todo mundo gosta de falar que o anjo veio, que o anjo engravidou alguém, que o anjo salvou alguém, que o anjo apareceu e tudo mais. Então a gente começa a buscar, peraí que a coisa não é bem assim. Isso é muito interessante, é muito romântico, é muito bonito, mas qual é a explicação lógica que nós podemos encontrar? A resposta para a maioria é dizendo, mas isso não tem explicação, isso é algo que acontece com a permissão de Deus e pronto. Né? Pois é, falo inclusive com esses detalhes, né, Brás? Mas então, o que a gente coloca para nós, né? O Espiritismo procura estudar, demonstrando inclusive a impossibilidade de muitos deles, tendo uma explicação racional. E para aquilo que não pode ser explicado e que a própria ciência não consegue justificar, o Espiritismo acaba refutando, olha, isso não é possível acontecer. Né? Pois é, Chama, a gente curte muito essas ideias, mas a pergunta é assim, a gente curte com o coração, mas a nossa razão muitas vezes procura uma resposta coerente. Será que é verdade isso mesmo que acontece? Será que é verdade que os anjos existem? Será que é verdade que eles podem interagir? Será que eles têm mesmo aquelas asinhas que ficam voando? A própria ideia, por exemplo, das religiões tradicionais que fala de demônios, o diabo com aquela cor vermelha, né, com o pé de bode, com os chifres, com o tridente, com aquele rabo com uma ponta, no meio de um cadeirão de enxofre pegando fogo.
Dentro das religiões tradicionais isso é uma certeza, uma convicção. Mas e dentro da nossa razão? Será que isso é possível mesmo? Isso acontece de fato? Daí então a gente percebe que muitos dos fatos que são observados nada mais são do que elementos culturais, elementos que fazem parte da superstição de cada cultura, de cada sociedade. Continua para nós aqui Kardec. É verdade que entre os fatos que por ele admitidos, pelo Espiritismo admitidos, há coisas que para os incrédulos são inegavelmente do maravilhoso, o que vale dizer da superstição. Que seja, mas pelo menos que limitem a eles a superstição, pois em relação aos outros, nada tem que dizer e pregarão no deserto. Criticando o que o próprio Espiritismo refuta, demonstram ignorar o assunto, argumentam em vão. Mas até onde vai a crença do Espiritismo, perguntarão. Lede e observai, que o sabereis. A aquisição de qualquer ciência exige tempo e estudo. Ora, o Espiritismo, que toca nas mais graves questões da filosofia em todos os setores da ordem social, que abrange ao mesmo tempo o homem físico e o homem moral, é em si mesmo toda uma ciência, toda uma filosofia, que não podem ser adquiridas em apenas algumas horas. Há tanta puerilidade, há tanta infantilidade em ver todo o Espiritismo numa mesa girante, como em ver toda a física em algumas experiências infantis. Para quem não quer ficar na superfície, não são horas, mas meses e anos que terá de gastar para sondar todos os seus arcanos. Que se julgue diante disso o grau de conhecimento e o valor da opinião dos que se arrogam o direito de julgar, porque viram uma ou duas experiências, quase sempre realizadas como distração ou passatempo. Eles dirão, sem dúvida, que não dispõem de tempo necessário para esse estudo. Que seja, mas nada os obriga a isso. E quando não se tem tempo para aprender uma coisa, não se pode falar dela, e menos ainda julgá-la, senão que se quiser ser acusado de leviandade. Ora, quanto mais elevada é a posição que se ocupe na ciência, menos desculpável será tratar-se levianamente um assunto que não se conhece. Essa aqui então foi a leitura rápida que nós fizemos do tema. Deixa eu ver aqui. Xamã colocou, o demônio nada mais é do que a própria sombra e os defeitos. Só que o detalhe, Xamã, é que se você fala isso num círculo, por exemplo, um círculo evangélico, um círculo católico, eles vão discordar de você afirmando que o demônio é uma personalidade real. E o detalhe interessante, por exemplo, que Kardec quis colocar para nós, que muitas pessoas fazem uma afirmação envolvendo o Espiritismo, só que o Espiritismo refuta, é dizer, por exemplo, que o Espiritismo é uma coisa do diabo. Quem nunca ouviu falar essa expressão, quem nunca ouviu falar desse assunto? Só que a questão é, o Espiritismo acredita em diabo, como é que ele pode ser uma coisa do diabo? Aí todo mundo vai dizer assim, mas é que vocês não entendem, é que vocês não sabem, é que vocês não percebem. Aí a gente pergunta para as pessoas assim, mas vocês já leram alguma coisa do Espiritismo? Eu dei uma lidinha, eu entrei numa sala do Pautal, que lá ouvi o pessoal fazer um comentário que eu já achei que é um monte de coisa. O Espiritismo vem como uma nova ciência, uma nova filosofia, que requer de todos nós, se nós que somos adeptos dependemos de anos de estudos para termos um entendimento mais aprofundado do conteúdo filosófico, do conteúdo moral, do conteúdo científico da doutrina, imagina quem está de fora, que não pratica, que não frequenta, e faz uma leitura de um jornalzinho, de um artigo que alguém escreveu na internet, de alguma coisa que ele leu, assistiu num vídeo, e de repente ele tira uma conclusão geral, doutrina tão complexa como essa, fazendo uma afirmação que pertence a essa ou aquela entidade, que tem esse ou aquele objetivo, sendo que não conhece. Para muitos somos seguidores de uma seita demoníaca, como diz Al-Serfal. Só que o próprio Espiritismo não aceita o demônio, é mais ou menos como a gente fala dos ateus. Quantas vezes, já coloquei para vocês isso várias vezes, mas a gente repete só para dar um reforço, que nos Estados Unidos, que é um país eminentemente protestante, a grande força religiosa nos Estados Unidos é da religião protestante, tendo ali judeus, católicos e tudo mais, mas o protestantismo é o mais forte naquele país. Fazendo uma pesquisa sobre preferências para uma presidência, uma eventual presidência da República, quem que eles colocariam, quem que eles fariam
colocariam como candidato. Aí colocaram os seguintes critérios, né? Uma mulher, um homossexual, um negro e um ateu. Aquele que sofreu a maior rejeição foi o ateu. Embora o a homossexualidade sofra muitos preconceitos, né? A raça também sofre muito preconceito, a mulher que sofre muita discriminação, não tanto quanto no passado, mas ainda sofre hoje, mas você pega o ateu, é o mais discriminado. É aquele que sofre a maior rejeição. E por que isso tudo? Porque na cabeça daquelas pessoas que têm uma religião, eles afirmam que os ateus não acreditam em Deus e, portanto, eles fazem parte de uma cultura demoníaca. E o ateu vai dizer assim, mas meu amigo, se eu não acredito em Deus, por que eu vou acreditar no demônio? Aí as pessoas falam, mas você não acredita em Deus, então você é o pior das espécies, você é criminoso, você não tem valores, você é isso, então você está ligado com o diabo. É a mesma coisa. Quer dizer, as pessoas de fora afirmam que nós fazemos parte de uma determinada seita, de uma determinada ideia negativa, destrutiva, sendo que nós mesmos não aceitamos. Então, na verdade, é assim, se você quer fazer um julgamento, você até tem o direito de fazer um julgamento, mas você precisa ter uma base para isso. Não simplesmente fazer uma afirmação baseada no seu conhecimento de uma coisa que você não conhece. É a mesma coisa eu chamar todas aquelas pessoas que estudam a ufologia, o estudo dos objetos voadores não identificados, e chamar essa pessoa, essa gente de maluca. Mas eu nunca li nada sobre o assunto, nunca pesquisei nada, nunca fui para campo para fazer algum tipo de observação. E eu falo assim, esse pessoal que fica correndo atrás de disco voador é tudo gente louca. Só que muitas dessas pessoas são pessoas que têm conhecimento científico e já vivenciaram a experiência segundo seus próprios relatos. Os documentários que coletam, as visualizações que já tiveram, né, os depoimentos que já coletaram, tudo aquilo que diz respeito, que envolve essa situação, eles têm essa base. Eu que sou de fora chamo essa pessoa, essa gente de maluca. E é a mesma coisa que eu faço também com relação a outras religiões. Eu falo, mas o pessoal que é evangélico é o pessoal meio maluco. Você já conhece aquela religião? Você já estudou sobre aquela religião? Você já frequentou aquilo tudo? Não, eu nunca fui numa igreja evangélica. Como é que você pode falar que eles são malucos, se você não conhece? Então isso diz respeito não apenas àqueles que falam do espiritismo, mas todas as pessoas que falam daquilo que não conhecem. Simplesmente assim. E muitas vezes, né, baseado realmente no preconceito e na ignorância. A Amália colocou, bom dia, Amália. Colocou para nós aqui, minha mãe renega demais o espiritismo e eu fico com dificuldade de levar a doutrina aqui em casa. Na verdade, Amália, a estratégia é o seguinte, se você não pode levar o espiritismo como doutrina, leva o cristianismo como filosofia. Então leva os ensinamentos de Jesus, que ele é neutro, ele é aceito, porque você não precisa convencer as pessoas que a mediunidade é real, você não precisa convencer as pessoas que os espíritos continuam vivos. A gente precisa convencer as pessoas dos valores que elas devem cultivar, porque são esses valores que vão determinar se você vai se tornar uma pessoa de bem ou não. Então, na verdade, você coloca, olha, vamos estudar o Novo Testamento, está ótimo. Você faz o seu papel na linguagem dela que ela vai entender. Você não precisa simplesmente tratar do assunto e tentar convencer as pessoas a acreditarem naquilo que você conhece. É a mesma coisa comigo. Muitas vezes eu não preciso falar de espiritismo, eu falo de valores, dou exemplo de conduta, tento esclarecer dentro do possível quando eu desperto o interesse, sem tentar fazer ali convencer as pessoas. Então deixa elas ficarem bem à vontade. Né? Eles falam o Evangelho do Diabo. Depois não se fala, pega o Novo Testamento, vamos falar então de Jesus, já que não querem falar sobre os espíritos, que acreditemos ou não. Né? Isso, acreditemos ou não, é uma realidade, não é uma questão de crença, porque muitas vezes fala assim, eu acredito nos espíritos, eu acredito na reencarnação. Eu não tenho que acreditar, eu tenho que entender o que eles fazem, porque é uma realidade, não é uma questão de crença. Porque quando a gente fala de crença, significa que eu acredito e o outro não acredita, então é uma questão subjetiva. Agora, quando a gente fala de uma realidade, independente de crenças, ele existe. Eu não acredito em discos voadores, e se eles existirem de fato? Para aqueles que já viram, tem convicção. Eu não acredito nos espíritos. Você pode não acreditar. Eu estava vendo ontem uma pequena entrevista do padre Fábio de Mello. Eu vi num vídeo no YouTube em que ele participava do programa com a Marília Gabriela, aquela entrevista com o Gabi, e ele falava sobre a questão de crenças, né? Que ele dizia que estava andando no aeroporto
e um senhor o abordou e disse assim, para mim essas pessoas que acreditam em Deus é tudo um bando de ignorante, virou as costas e saiu. Aí ele falou assim, olha, eu tive que levar aquele desaforo para casa, porque ele nem deu tempo de eu justificar. E aí então, ele mostrou a complexidade, aquela coisa toda, aí depois ele falou assim que alguém comentou com ele a preocupação, isso ano passado, né, porque foi o centenário do Chico Xavier, ele nasceu em 1911, em 2011 ele faria 100 anos. E nós tivemos aqui uma série de exemplos, de eventos, envolvendo essas comemorações, lançamento de filmes, reportagens, documentários, vários tipos de eventos que celebravam esses 100 anos. E aí então comentaram, uma das seguidoras do catolicismo falou para ele, né, olha, por que os padres não agem de um modo muito mais intenso com essa difusão do espiritismo em torno de Chico Xavier? Porque vocês precisam fazer, essa coisa está ficando perigosa. E ele deu uma resposta interessante, ele falou assim, olha, eu posso não acreditar em absolutamente nada do que Chico Xavier faz, mas eu tenho que assumir a condição de que ele é uma pessoa de bem pela obra que ele realizou. Aí então a Maria Gabriela falou assim, mas espera aí, você não acredita na reencarnação? Você não acredita que ele recebe aquelas comunicações do espírito? Ele falou, não, eu não acredito. Para mim aquilo não existe, parte da minha crença. A primeira imagem, a primeira frase que me veio na mente foi a seguinte, bom, ele pode não acreditar na reencarnação, mas que ele é um espírito reencarnado, ele é. Aí ele vai dizer assim, mas isso é uma questão de crença. Para nós também, a princípio, se torna uma questão de crença. Mas só que hoje nós temos ali estudos científicos sérios que buscam respostas para muitos desses fenômenos de lembranças de existências passadas que não se tem resposta hoje com tanta facilidade. Criança que se lembra de fato, pessoas que se lembram de lugares, né, várias situações mas por que essas crianças se lembram dessas histórias? Então a gente lembra que aquilo que é crença é eu acredito, o outro não acredita. Aquilo que é um fato é eu entendo e ele não entende. A história do avião que a gente comentou. Você acredita que um avião pode voar? Não é uma questão de crença, os aviões voam. Agora você entende por que ele está voando? Uns entendem, os outros não entendem. Então por isso que a gente tem que começar a determinar os fatos que são reais, aquilo que de fato é científico dentro da doutrina. E se nós temos essa convicção, os outros podem até acreditar ou não acreditar, mas a crença deles não vai alterar os fatos. Aí então essa é a situação real daquilo que se estuda sobre o maravilhoso e sobrenatural. Então precisamos entender aquilo que nós tratamos como elemento de fé, para transformarmos isso num fato que é um objeto de estudo de todos nós. Vamos em frente. Aqui então temos a continuação. Aqui uma outra situação interessante que foi colocada por Kardec, ele dizia assim, há tanta puerilidade, né, tanta infantilidade em ver todo o espiritismo numa mesa girante. Isso porque as mesas girantes eram fenômenos estudados na época, mas a gente pode colocar assim, é tanta infantilidade a gente acreditar no espiritismo como sendo apenas uma psicografia, resumir todo o espiritismo numa carta psicografada, no fenômeno da psicografia. Como é também, como Kardec coloca, de tratar toda a física numa experiência comum. Para quem lembra da época da escola, quando a gente estudava ciências, vocês devem ter se lembrado, né, quando eu colocava assim 2 fios conectados numa pilha e de repente acendia uma lâmpada. E a gente falava, olha só que interessante, estamos estudando o fenômeno da eletricidade, das correntes elétricas, dos prótons, dos nêutrons, dos elétrons, e aí então passando por uma resistência, pum, acende a lâmpada. Então nós discriminamos todos os elementos e todas as situações que envolvem aquela experiência. Aí então eu saio da escola, chego em casa e falo assim, fiz uma experiência de acender uma lâmpada, eu entendo tudo sobre física. Sendo que a física envolve ondas sonoras, a eletricidade, a acústica, que é ondas sonoras, a ótica, a cinemática, a termodinâmica, todas essas são várias, física quântica, física teórica,
astrofísica, etc, tantas e tantas coisas envolvendo física, e eu acredito que eu entendo de física pelo fato de eu ter acendido uma lâmpada. Aí então eu vou ao centro espírita, vejo ali um fenômeno de incorporação, e digo assim, e sei tudo sobre física, sei tudo sobre espiritismo. Na verdade, o espiritismo é muito mais do que um simples fenômeno. Na verdade, ele é uma ciência, uma filosofia que envolvem estudos muito profundos nas mais diversas áreas, humanas, biológicas, científicas. Daí então, se nós que somos estudantes ficamos ainda na superficialidade pela quantidade de informação que se estuda hoje, podemos imaginar como é quem está de fora para fazer qualquer tipo de julgamento. E aí então mistura aquilo que não se conhece com o espiritismo. Lá nos Estados Unidos é muito comum eles falarem assim, vamos fazer uma reunião espírita. E eles usam esse nome espírita para tudo aquilo que está relacionado com fenômenos sobrenaturais. Você pega-se uma tábua Ouija, aquelas tábuas que falam, né, que mostram aí as letras e tudo mais, e de repente eles falam, vamos fazer uma reunião espírita e coloca aquelas tábuas para poder fazer pergunta aos espíritos. Ali é uma reunião espírita. Sendo que na verdade não é a reunião em si, o fenômeno mediúnico que se classifica como espírita, mas é a intenção e o objeto de estudos que está sendo colocado naquela reunião. Aí sim você pode considerá-la como espírita, dentro da filosofia, dentro da ciência e dentro do aspecto moral que envolve essa nossa doutrina. Então acaba se generalizando. A mesma coisa acontece, né? Vou no centro espírita, chega lá, tem lá um caboclo batendo um batuque, tem lá um grupo de músicos e tudo mais, de repente tem alguém que incorpora, começa a fumar um charuto e coisa e tal, e fui numa reunião espírita. Então percebemos assim que não apenas o termo acaba sendo confundido, mas principalmente o fenômeno em si. E daí então nós temos que estudar, e quando vierem fazer algum comentário, alguma crítica, vamos colocar nomes aos bois, com toda a paciência, com toda a tolerância, separar aquilo que de fato diz respeito à doutrina e aquilo que é simplesmente algo ligado a outras ideias espiritualistas que envolvem fenômenos espirituais. Esse é o ponto fundamental dessa situação. Kardec continua aqui para nós que aqueles que muitas vezes querem entrar numa crítica acabam dizendo que não tem tempo de estudar, que não se interessam em estudar. Então, se não se interessa em estudar, não tem tempo para estudar, então não tem conhecimento para poder fazer comentários. Ele pode dar até a opinião pessoal dele, mas a opinião pessoal dele não significa muita coisa se ele não tiver conhecimento para isso. A Vânia colocou, os próprios integrantes de algumas religiões, como Umbanda e Candomblé, por exemplo, se dizem espíritas, né? Fazem isso por desconhecimento, né? Até teve um caso, né, que por acaso hoje pela manhã eu estava lendo, a atriz Juliana Paz, que é bastante conhecida no Brasil, ela participava do programa na televisão, e ela dizia, né, que gostava de espiritismo porque tinha visto uma reunião no centro de Umbanda e tudo mais, né? Então, quer dizer, mostrou desconhecimento, mas muito mais por uma questão cultural de misturar as coisas do que necessariamente dizer que gosta ou que não gosta, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos em frente. Aqui no item 14, então, a gente vai entrar aqui no nosso... Tá picotando, pessoal? Beleza. Tá jóia, então. A Vaninha colocou para nós que eu já passei por isso na pele, um praticante de candomblé, que cumpria todos os rituais da religião. Quando eu falei que era espírita, virou-se para mim e disse, né, em outras palavras, que eu não era, e ele sim, né? Pois é, mais ou menos isso. Mas o Marcelo divide opiniões, né? Mas Kardec faz aqui para nós, então, um resumo no item 14, agora que é o que a gente vai entrar. Faz aqui um resumo. Resumimos nossa opinião nas proposições seguintes. É que ele coloca para nós 8 itens daquilo que se resume essa questão do entendimento da doutrina espírita. Todos os fenômenos espíritas têm como princípio a existência da alma, sua sobrevivência à morte do corpo e suas manifestações. Esse é o ponto fundamental que nós temos ali. Se você falar de um fenômeno espírita,
Então você deve primeiro, não é acreditar, você deve aceitar a realidade da existência da alma. E elas existem para todas as religiões. Já que você acredita que o espírito sobrevive à morte do corpo físico, e que você vai em direção a Deus, que você vai para o céu, que você vai para qualquer lugar que seja, Vaninha, por favor, que você vai para qualquer lugar que seja, então você acredita na sobrevivência da alma. Então, assim, nesse caso, se os fenômenos são observados e tem um envolvimento de entidade extracorpórea, então ela existe. A sua sobrevivência à morte do corpo físico é uma realidade. E essas manifestações estão envolvendo, então, essas entidades. Esse é o primeiro ponto fundamental. Então, tudo aquilo que diz respeito a algo que foge ao conhecimento da nossa física, algo que foge ao conhecimento da nossa ciência, diz respeito, então, à participação desses espíritos. Não é algo que acontece porque Deus veio diretamente e promoveu uma intervenção junto aos homens, fazendo um pequeno milagre. A gente vai estudar um pouquinho sobre o milagre um pouco mais abaixo. Então estão envolvidas então essas entidades. Tanto aquelas que positivamente constroem, como aquelas que negativamente trazem ali algum prejuízo para todos nós, né? Deixa eu só fazer uma marcação aqui, pessoal, só um instantinho. Rapidamente aqui, senão eu me perco. Prontinho. Vamos lá então, deixa eu ver aqui. Tá. Bom, vocês leram aqui na área de texto esse comentário que essa pessoa acabou de colocar, que é mais ou menos exatamente aquilo que a gente comentava agora há pouco, né? Alguém que chegou aqui na sala, fez algumas colagens, algumas citações aqui do Antigo Testamento, especialmente ali na parte do Deuteronômio, fazendo alguma condenação, né, dizendo que nós vamos queimar no fogo do inferno aqueles que fizerem evocações. Mas uma situação interessante, né, se você ou alguém que vá consultar um médium espírita, ou alguém que não sei o que, quer dizer, no Antigo Testamento falando de médium espírita, só que no Antigo Testamento não tinha médium espírita, já que o espiritismo foi fundado no século XIX. Né? Então isso mostra claramente, né, aquela falta de conhecimento sobre o assunto para fazer um comentário como esse. E nós estamos tratando exatamente desse, nós tivemos o exemplo prático daquilo que nós vimos agora. Né? Então temos ali várias situações que dizem respeito. Né? Pois é, né? Mas na Bíblia dele tem, né, Eduardo? Esse é o problema. Vamos lá então no segundo ponto. Segundo, decorrendo de uma lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhoso nem de sobrenatural, no sentido vulgar dessas palavras. Muito bem, de que fenômenos nós estamos falando? Desses fenômenos espíritas, como foi do primeiro item lá que nós colocamos, fenômenos espíritas dizem respeito a manifestações físicas, a cirurgias espirituais, tratamentos espirituais, psicografias, psicofonias, sonhos, premonições, que mais que a gente pode colocar? Fenômenos que dizem respeito à dupla vista e tantos outros que a gente vai estudar aqui no livro dos médiuns, que tratam, né, e são tratados, na verdade, como sendo algo que foge às leis naturais. Só que exatamente como Kardec colocou para nós aqui, esses fenômenos nada tem de maravilhoso, nada tem de sobrenatural, no sentido vulgar dessa palavra. Qual é o sentido vulgar? Algo que foge às leis naturais, por isso que é sobrenatural, e maravilhoso no sentido de espetacular, de alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que diz respeito às leis que regem o mundo físico e regem o mundo espiritual. Agora, sem dúvida nenhuma, é maravilhoso você ver alguma coisa desse tipo, você presenciar um fenômeno dessa natureza, mas o maravilhoso no sentido do interesse que ele desperta, mas não no sentido do deslumbre que ele provoca. Porque do contrário, se nós ficarmos deslumbrados com isso, nós vamos fugir da lei da natureza e vamos acreditar que isso é algo realmente sobrenatural. Então, começa por aí. Decorrendo de uma lei da natureza, esses fenômenos nada têm de natural. Agora, que leis são essas exatamente? Então, nós temos ali, primeiro, a existência dos espíritos. Segundo, os fluidos que envolvem esses fenômenos.
Terceiro, a possibilidade de intervenção. Quarto, a possibilidade que o médium oferece para esses espíritos agirem e participarem desses fenômenos. Enfim, vários elementos que compõem o fenômeno propriamente dito. E não simplesmente algo que acontece com tanta facilidade, porque nós sabemos da complexidade que é uma simples manifestação física. Não basta apenas você dizer assim, olha, eu sou médium e qualquer espírito pode se comunicar comigo. A gente sabe que não é assim. E através dos nossos estudos a gente vai entender que vai depender da afinidade fluídica entre o espírito e o médium que se encontra encarnado, vai depender da permissão que existe para aquele espírito se manifestar e para o médium também ter esse contato com o espírito, da intenção dos dois indivíduos, do objetivo dessa comunicação. Então nada acontece com tanta facilidade. O terceiro item. Muitos fatos são considerados sobrenaturais porque a sua causa não é conhecida. Ao lhe determinar a causa, o Espiritismo os devolve ao domínio dos fenômenos naturais. Então, como a gente já sempre fala, aquilo que é natural e aquilo que é sobrenatural. Aquilo que faz parte do nosso mundo e aquilo que foge do nosso mundo. Só que um detalhe interessante, quando a gente fala de mundo, nós falamos do mundo que envolve tanto esse ambiente invisível como o ambiente invisível, ou seja, o ambiente da matéria e o ambiente das energias. Já que no mundo espiritual nós tratamos de energias. Já que no mundo espiritual nós falamos de fluidos, falamos daquilo que está desconectado com o mundo físico, com o mundo material. Né? Então, tá pessoal, só um instantinho, por favor, vai atender o telefone um segundinho, já volto em seguida. Oi pessoal, voltei, desculpem. Então, tratando aqui do nosso assunto de novo. Então, dentro desses fatos que são considerados sobrenaturais, como o Kardec colocou, é porque a causa não é conhecida. Então, até hoje, mesmo até mesmo dentro da própria doutrina, nós temos ali aquela questão do orgulho, da vaidade que envolve a mediunidade. Quantos são aqueles médiums que ostentam, como a gente sempre fala, aqueles crachás dourados, né, dizendo assim, eu sou médium, e andam exibindo isso na casa espírita, como se eles fossem os especiais, como se fossem a tropa de elite da instituição, enquanto que aquele pobre passista, enquanto que o pobre bibliotecário que fica ali, ou então aquela pessoa dentro da administração, se encontra como os réis mortais, as pessoas comuns. Sendo que, na verdade, são simplesmente leis que permitem essa comunicação, não tendo nada de privilégio, não tendo nada de especial. Apenas uma faculdade que essa pessoa possui e que dá a ela a possibilidade de desenvolver um outro tipo de tarefa. Então, nesse caso, nós temos aqui esses casos, para esses indivíduos que se consideram tão especiais por terem esse dom divino, porque é assim que acabam rotulando, na verdade se colocam assim porque não conhecem essas leis. Já que todos nós somos médiuns, alguns ostensivos, outros intuitivos, temos essa possibilidade, então não existe nada de especial. Porque da mesma forma que eu tenho mais facilidade de entender matemática do que o outro que tem facilidade de falar línguas estrangeiras, eu tenho condições de desenvolver uma tarefa e o outro tem uma sensibilidade maior para captar o mundo espiritual. Mas esse mundo espiritual nos envolve, nos rodeia, não sendo nada de especial participar, interagir com esse mundo. Então, nesse caso, nós temos a mesma coisa daquilo que diz respeito também às cirurgias, que é o que mais deslumbra as pessoas nos tempos de hoje.
Ou então as aparições, que é o que mais assombra as pessoas nos dias de hoje. Então vamos entender, vamos determinar essas causas. Entendendo essas causas, nós vamos saber o que acontece, por que acontece, de que forma, qual é a fisiologia desse fenômeno. Aqui o Eduardo colocou para nós, né, quando Jesus disse: não tomeis rumo aos gentios, mas de preferência procurar as ovelhas perdidas na casa de Israel, estava nos dando uma dica, né? Não perca tempo tentando convencer que não tem condições ainda, né? Ocupe-se com quem está interessado ou tem condições de entender o que você vai dizer, né? Então, nós vemos ali o direcionamento das explicações, né? Até porque tem muitas pessoas que, embora participem de outras escolas religiosas, têm interesse em conhecer, têm assim a mente aberta de dizer: olha, como é que isso funciona? Que explicação se tem para isso? Né? E eu posso dar um exemplo interessante para vocês. Né? Na nossa família nós temos a nossa secretária aqui em casa e a família dela é católica praticante. Gosta e tudo mais, estuda, não sei o quê. E de repente receberam uma psicografia do pai que estava desaparecido. Né? O pai estava desaparecido, não tinha mais contato com ele. E não sabiam se ele estava vivo, se ele havia desencarnado, coisa parecida. E receberam essa comunicação. A primeira coisa, né? Pergunta para o André como é que isso funciona. Então, na verdade, assim, você fica fechado dentro da sua crença, mas a partir do momento em que você tem contato com alguma coisa que é estranha, você começa a buscar respostas, se você tiver interesse nisso. Do contrário, você vai amassar, vai jogar fora e acabou. Por isso, então, a gente percebe que muitas pessoas têm esse interesse em conhecer, embora não queira participar. Isso faz parte do nosso cotidiano. A mesma coisa acontece com a mídia. A gente vê programas de entrevistas, muitos desses entrevistadores conversam com médiums, falam sobre fenômenos, entrevistam pessoas e tudo mais, e você pergunta: mas você é espírita? Ele vai dizer: não, mas é um assunto interessante. Né? A Amália colocou: eu sou iniciante, pode perguntar uma coisa? Fica à vontade, Amália, tá? Coloca na área de texto, não tem problema nenhum, a gente vai respondendo aqui os temas, tá bom? Então nós vemos assim que a própria mídia hoje demonstra isso. Não são interessados, embora levem isso com certo sensacionalismo, nós sabemos disso, né? Então assim, nós vamos falar desse assunto porque o assunto interessa, mas na verdade os próprios envolvidos na matéria, aqueles que idealizam a matéria, que vão fazer as pesquisas, que montam a reportagem, eles estão interessados em conhecer o assunto. Essa que é a parte interessante. O item 4, Kardec coloca para nós. Pode colar, Fininho, por favor. Item 4. Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, o Espiritismo demonstra a impossibilidade de muitos e os coloca entre as crenças supersticiosas. Aí a gente pensa assim, que tudo aquilo que é sobrenatural, como a gente já leu em cima aí nos itens anteriores, dá a impressão de que o Espiritismo aceita absolutamente tudo. Se eu falar para vocês aqui do Saci Pererê, que faz parte do folclore brasileiro, todo mundo vai dizer assim: ah, mas o Saci Pererê é uma entidade misteriosa que aparece, mas eu tenho certeza que no Espiritismo vocês têm uma resposta para isso. A resposta é: isso aí faz parte do folclore. É uma crença. Será que algum dia alguém viu algum espírito que tinha aquela aparência e a partir dali começou então a traçar alguma ideia? Vamos falar do lobisomem. O lobisomem, a gente sabe, é uma pessoa que se transforma em lobo. Isso faz parte do fenômeno da licantropia. E no mundo espiritual, através das influências telepáticas, das influências hipnóticas, nós temos ali espíritos que assumem esse formato. Quem sabe se por acaso alguém não observou um espírito que se manifestou com essa aparência de lobo e começou a dizer que esse lobo podia matar as pessoas. Vamos falar sobre a aparição daquela loira do banheiro que eu já falei para vocês. Na época da infância, né, a loira do banheiro era uma noiva que morreu e queria depois reencontrar com o noivo, e ela então apareceu no banheiro com algodão na boca. E ela só desapareceria se você tirasse esse algodão da boca. Quem nunca ouviu falar essa história? E tantas outras que surgem pelo mundo afora, que na verdade o Espiritismo começa a dizer: olha, isso aí, né? Pois é, o Blood Mary, né, exatamente. Né? Ah, pois é, na minha também tinha, tá, Deli? Então a gente tinha que dividir qual era exatamente essa loira que estava falando, era a loira do meu banheiro ou do seu banheiro. Porque tem tantos banheiros assombrados por loiras, né, que coitada das loiras. Então nós temos ali várias situações, aparições em cemitérios. Né? A Vaninha falou que não lembra dessa história da loira do banheiro. Em que ilha você estava, Vaninha? Porque essa história assombrou ali todas as gerações daquela época. Pois é.
E aí então, nós começamos a ver assim que são várias as situações sobrenaturais, aparições em prédios, aparições em cemitérios. Nunca viu também, Wagner? Você estava, não é possível, você estava em outro mundo. Aquilo foi um pavor, foi uma febre em todas as escolas. Né? Pois é. Então a gente pensa assim, né, o Espiritismo, na verdade, desses fatos que são qualificados como sobrenaturais, o Espiritismo demonstra que muitos desses são impossíveis. Como é que você pode, né, considerar isso? Né? Alguém que estava enterrado, de repente, alguém que estava morto, de repente se levantou como se fosse um milagre. Vamos entender esse fenômeno, por que isso acontece, por que não acontece. Temos esses casos, muitos desses casos, que dizem respeito a esses trabalhos, né, entre aspas, né, esses trabalhos que são feitos para poder prejudicar uma pessoa, e de repente falam das situações mais absurdas de aparições de objetos, de aparições de objetos dentro do corpo da pessoa, na casa da pessoa e tudo mais. Então, na verdade, estudando isso tudo, fazendo uma investigação apurada, nós conseguimos selecionar aquilo que é fato e aquilo que é simplesmente uma ficção. Né? Podia ser Morena, na Wagner, vai saber. Então temos ali, né, separando aquilo que é um fato e daquilo que é uma crença supersticiosa. Simplesmente uma superstição. Item 5. Embora o Espiritismo reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, olha só que o Espiritismo, apesar de ser uma crença popular, a doutrina não descarta, porque muitos desses fenômenos que são populares são reais. Ele não aceita absolutamente que todas essas histórias, e cada coloca histórias com letra E, né, e não com H, histórias fantásticas criadas pela imaginação, sejam da mesma natureza. Querem um exemplo disso? Quando houve o incêndio do edifício Joelma aqui em São Paulo, vai com Deus, Júnior, grande abraço, meu amigo, bom dia pessoal que chegou. Quando teve o incêndio do edifício Joelma aqui em São Paulo, no início da década de 70, depois de algum tempo, muitos relatos vinham de funcionários de gritos, gemidos e aparições naquele edifício, de pessoas que provavelmente, ou supostamente, teriam sido mortas em virtude do incêndio. Fazendo um estudo mais apurado, inclusive com os próprios trabalhos realizados por Chico Xavier, quando ele escreveu um livro chamado Somos Seis, que eram de 6 espíritos que desencarnaram naquele local, trouxe a psicografia falando do sofrimento das pessoas que estavam envolvidas naquele trágico acidente. E que depois disso acabou virando um filme, né, que foi o filme Joelma, 23º Andar, que mostrou ali, né, baseado naquele livro, né, os espíritos ali presentes naquele edifício. E aí depois de um tempo também, até passou na Rede Globo, vocês se lembram desse caso, que falava sobre o Linha Direta, aquele programa que passava às quartas-feiras, se eu não me engano, trazendo ali fenômenos não explicados, né? E tinha ali tínhamos alguns relatos de 6 túmulos de pessoas que eram desconhecidas, que de vez em quando o síndico daquele condomínio fúnebre, né, que é ali o zelador do cemitério, ouvia assim relatos de pessoas que ouviam gemidos naquela região, na região onde aqueles 6 túmulos de pessoas desconhecidas estavam ali presentes. E aí então o jeito de aliviar a dor, ou as dores, né, daqueles espíritos, era jogando água em cima dos túmulos, porque diziam que aquela água aliviava a dor da queimadura dos espíritos. Muito bem. Muitos desses fenômenos, embora sejam relatados com toda essa fantasia, com toda essa mística, a gente vê que isso é possível. Espíritos que continuam presentes ainda em determinados locais, principalmente se eles têm algum vínculo ligados a sofrimento, ligados de uma forma afetiva. Essas aparições que são relatadas em museus, em castelos, em casas abandonadas, isso é possível? Sim, isso é possível acontecer. E se fizer uma investigação mais detalhada, isso vai acabar sendo encontrado. Aqui no Livro dos Médiuns nós vamos ter um capítulo chamado Lugares Assombrados. E esses lugares assombrados vai falar exatamente sobre a possibilidade e a realidade desses fatos. Daí então que, embora nós reconheçamos um fundo de verdade em muitas crenças populares, porque esses relatos fazem parte de crenças populares,
a gente não aceita nem tudo, não aceita tudo como algo sendo, como algo que seja real na sua totalidade, né? A Florzinha colocou, né? Eu acredito nisso e a compreensão do espírito, né? Pois é, são fenômenos explicáveis, né, Florzinha? E se você detectar isso acontecendo de fato, e nós vemos assim, um programa que eu gosto muito de assistir é aquele programa dos caça-fantasmas, né? Dos caçadores de fantasmas, Ghost Hunters, que costumam passar na TV a cabo. E aí então você assistindo esses programas, eles vão para esses locais, montam o equipamento e fazem investigações de supostas aparições, já que eles são convidados, né? Exatamente, obrigado, Wagner. Para quem quiser ler, para quem quiser depois ali assistir, só copiar esse link do YouTube que vocês vão ver ali o enigma do edifício Joelma, que fala exatamente desse fato, que foi investigado por esse programa, né? Então é bem interessante. Então, quando se fala nesse programa, eles são convidados para ir em museus, para ir em casas abandonadas, em presídios, em hospitais, em várias regiões, para fazer investigações sobre relatos de vozes ou aparições, né? Nesse caso, então, eles montam os equipamentos deles, né, de medidor de campo eletromagnético, sensor de movimento, microfones, câmeras infravermelhas, de infravermelho, né? Máquinas fotográficas e tudo mais. E depois eles vão fazendo ali os passeios deles. E eventualmente, uma vez ou outra, eles acabam captando uma voz, um movimento, uma sombra, um vulto e coisa e tal. Então a gente pensa assim, mas o que eles estão fazendo ali? Eles criaram uma ideia, uma imagem, aquilo faz parte de uma ficção. Na verdade, assistindo a esses programas e entendendo a forma como eles se relacionam com esses fenômenos, nós vemos ali que é levado muito a sério. E muito daquilo que é registrado acaba sendo de fato uma manifestação espiritual. Então, quer dizer, o que é misticismo, o que é realidade? Através dessas pesquisas nós conseguimos então determinar uma coisa, separar uma coisa da outra, né? Eduardo colocou também, na minha casa é mal assombrada, né? Nunca vi nenhum fantasma, né? Adoraria que ela fosse bem assombrada, né? Pois é mal assombrada porque não aparece nada, né? Se fosse bem assombrada, você teria ali um monte de coisa. E Kardec chama atenção, né, quando ele fala assim, casas assombradas, e não casas mal assombradas, né? Porque quando você tem uma assombração, com certeza não é coisa boa, né? Então a pessoa reforça, né? Mal assombrado. Agora, bem assombrado a gente também não conhece, não. Vamos lá, item 5, item 6 agora. Julgar o espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e desvalorizar por completo a própria opinião, né? Então aqui nesse caso as pessoas gostam muito de misturar as coisas, né? Olha, tem ali um fenômeno que está acontecendo, eu vou chamar um espírita para analisar. Quer dizer, o que o espírita tem a ver com aquele fenômeno? Como se o espiritismo fosse o detentor da última palavra de verdade sobre tudo aquilo, né? E como muitos dos fatos não são admitidos pela própria doutrina, não há por que perder tempo com isso. E a pessoa que acha que tem algum vínculo direto acaba depois fazendo a mesma coisa. Acaba demonstrando exatamente a falta de solidez na sua própria opinião. Item 7. A explicação dos fatos admitidos pelo Espiritismo, de suas causas e consequências morais, constitui toda uma ciência e toda uma filosofia que exige um estudo sério, perseverante e aprofundado. Então, quando nós analisamos, e Kardec teve ali uma surpresa muito interessante naquela época, quando ele mesmo começou a desenvolver os estudos envolvendo os fenômenos espíritas, ou os fenômenos espirituais, né, porque na época não havia espiritismo ainda, de aparições, de processos obsessivos, né, a revista espírita está cheia desses fenômenos. Para quem curte uma boa leitura, dê uma pesquisada depois na revista espírita, assim, os relatos que envolvem os fenômenos, né, que eram desconhecidos na época, não só na França, mas em outras regiões também. Então aqui nesse caso, quando ele começou a observar o fato, uma aparição propriamente dita, é mais ou menos como eu comentei com vocês agora desse programa de caçadores de fantasmas. Eles simplesmente vão até no local, registram as manifestações, vão até o proprietário, apresentam os fatos e vão embora. Quando nós estudamos aquilo dentro da visão espírita, não importa apenas saber se um espírito está lá, mas importa saber quem ele era, qual foi a sua história,
por que ele se encontra naquele local, o que pode ser feito para ajudá-lo a se desprender dessas impressões terrenas e qual exatamente será o seu destino. Qual a intenção dele estar ali também, não apenas o porquê, mas a intenção. Então a gente percebe o quê? Que envolve muito mais uma questão moral. Não basta apenas você fotografar um espírito e sair correndo. É importante você chegar e... Mas espera aí, tá, eu sei que essa é a sua aparência, mas quem é você exatamente? Por que você sofre? O que você precisa? O que você busca? Esse tipo de questão, nesse programa, já que eles não são espíritas, a preocupação que eles têm não é essa. E aqui no Brasil nós temos também. Temos o projeto Neblina, que ele é sediado no Rio de Janeiro, onde nós temos ali alguns pesquisadores. Eu já tive a oportunidade de trocar alguns e-mails, conversar com um deles, com o presidente do grupo Neblina, e ele levantou essa questão, né? Foi assim, interessante o trabalho que vocês fazem e tudo mais, né? Mas uma questão que a gente levanta é exatamente essa, né? Porque muitas vezes tem maior preocupação em registrar o fenômeno do que tentar trabalhar em cima dele para ajudar aquela entidade, aquele espírito que se encontra ali. Aí ele comentou, né, que alguns dos participantes eram espíritas, mas que o objetivo era apenas fazer o registro, para mostrar exatamente a possibilidade dos fenômenos e tudo mais. Então era muito interessante. Mas se resumir apenas no fenômeno, e não simplesmente, como o Kardec colocou para nós, as causas e as consequências morais que constituem toda uma ciência e toda uma filosofia que exige um estudo sério, perseverante e aprofundado. Então a doutrina espírita é exatamente isso. Se por acaso acontece de alguém fazer um relato, e normalmente nós temos ali nas manifestações espirituais que são feitas com maior intensidade, também dentro do candomblé, dentro da Umbanda, onde nós temos ali os deuses, os orixás, os espíritos que vêm fazer o seu trabalho, aqueles que são os considerados, né, os Exus, os obsessores, né? Então são vários, embora os Exus, na verdade é um Exu que existe, né, e não os Exus, porque ele é um desses deuses, daqueles deuses do panteão, da Umbanda. Então, quando nós falamos desses espíritos, né, a pergunta é, peraí, mas eles apareceram, eles estão ali se manifestando, mas o que podemos entender desse fenômeno e daquelas entidades que estão ali? A mesma coisa acontece também junto às religiões protestantes, as religiões evangélicas, daquelas que registram os trabalhos, a presença de espíritos e fazem aqueles trabalhos de descarrego que a gente via na televisão, onde alguém chega lá passando mal, fica todo curvado, fica ali gritando, fica todo se contorcendo, e de repente o pastor põe a mão na cabeça e fala, em nome de Jesus, vai embora. Quem era? Por que veio? O que pode ser feito para ajudar tanto aquele que foi obsediado como obsessor? Quem são os espíritos envolvidos naquele fenômeno? Por que foi feito daquela forma? Então, na verdade, a preocupação com o fenômeno é muito mais profunda do que simplesmente registrar o espetáculo da manifestação. Essa, então, é uma dos atributos do trabalho mediúnico feito dentro da doutrina espírita. Lembrando que mediunidade não é uma propriedade espírita. Mediunidade é uma faculdade humana observada ao longo da história. Mas, colocado o ingrediente doutrinário, esse fenômeno se torna, então, alvo de um estudo muito mais profundo do que simplesmente apreciável pelos nossos sentidos. Item 8. O Espiritismo só pode considerar como crítico sério aquele que tudo viu e estudou, em tudo se aprofundando com paciência e perseverança de um observador consciencioso. Esse é o primeiro ponto. Então, na verdade, se você vai fazer algum comentário, é importante que você comente com propriedade. Se você disser assim que alguém é charlatão, como aconteceu com Chico Xavier, por exemplo, ele foi rotulado de tudo, de charlatão, de picareta, de mentiroso, de louco, de esquizofrênico, de tudo. Tanto pelos cientistas, como pelos religiosos, como pelos céticos. E ainda fazem hoje, né? A fama dele ainda é essa. Então, na verdade, é assim, tá, você fez uma crítica àquela pessoa. A gente não fala nem da questão moral, de você dizer se ele é uma pessoa, porque as próprias obras já dão essa resposta. Mas a gente fala do trabalho mediúnico. E nesse caso do trabalho mediúnico, tá, quem está criticando? Você esteve presente, você observou, você analisou, você conhece mediunidade, você já fez comparações, você já fez tudo isso? Não fui, não quero ir, tenho raiva de quem foi. Então, sua opinião tem a validade absoluta. Não tem nenhum tipo de validade ali.
porque ele acabou perdendo, na verdade, né? Exatamente, né? Tá, bom dia. Né? Acaba depois, né, 90 não leram, aquilo que eu coloquei, não leram, não querem ler e tem raiva de quem lê. Aí depois fazem essas críticas diretas, agressivas, dando aquela opinião, não, porque eu estudei toda a Bíblia. Tá, você estudou a Bíblia, mas você estudou a doutrina que você está criticando? Você pode até ter estudado, você pode ter um grande conhecimento de causa naquela tua área. Mas se você não tem conhecimento de outro assunto, você não pode falar absolutamente nada. Mas mesmo assim, né, como nós gostamos de sempre falar mal da vida dos outros e sempre criticar aquilo que a gente não concorda, então é um prato cheio para a gente poder falar, né? O Brás colocou, né, quanto mais ignorante, mais inclinado a viver julgando, né? Porque é aquela questão, né, Brás, quando você não estuda, você é movido pela paixão. E movido pela paixão, a gente raciocina pouco e quer fazer muito. Daí então a gente começa, né, a falar, não, porque essa é a minha crença, porque essa é a história, porque não sei o que. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Acho que até colocou o time de futebol, né? Como eu sempre falo para vocês, o Corinthians é o melhor time do mundo. Né? Não me interessa o que vocês pensam sobre o time de vocês. Né? Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Então a gente começa aqui a mudar um clima da nossa sala e o bicho vai começar a pegar daqui a pouco. Né? Então a gente percebe que é mais ou menos assim que a coisa acontece. Vamos lá então. Que tenha tanto conhecimento, falando dos críticos sérios, né? Que tenha tanto conhecimento do assunto, como o adepto mais esclarecido. Olha só. Se por acaso nós que temos um estudo contínuo durante esse tempo todo de história doutrinária, de história espírita, que nós temos de participar de cursos, de seminários, de participar de estudos, de fazer leituras, de ouvir palestras e tudo mais, toda essa bagagem que eu adquiri durante esse tempo todo me deu hoje o conhecimento que eu tenho. E se alguém quiser fazer uma crítica, fazer algum comentário, ele tem que ter participado e vivenciado as mesmas experiências que eu. Porque do contrário, ele vai fazer uma leitura de um folhetim, e depois vai dizer assim, olha, eu li lá no jornalzinho da igreja que o espiritismo é uma coisa que não presta. Eu falei assim, poxa vida, mas eu estou há 20 anos estudando doutrina espírita e eu acho que presta. E você lê no jornalzinho dizendo que não presta e a sua opinião é mais válida do que a minha. Você teria que frequentar comigo as mesmas reuniões, os mesmos cursos, ler aquilo que eu li, participar dos mesmos debates para você dizer no final, olha, eu não aceito, eu não acredito. Mas do contrário, você se encontra ali do lado de fora, você não pode falar o que tem lá dentro que você não conhece. Uma coisa que é muito interessante, que eu vi recentemente, tem um pastor, que eu me esqueci o nome dele agora, que ele tem assim uma fixação pela maçonaria. Ele já produziu vídeos, né? Ele fala sobre os Illuminatis, não sei se vocês já ouviram falar desse pastor. Então ele já criou vídeos, já fez ali as reuniões deles e tudo mais falando desse assunto. E ele tem uma fixação sobre essa questão da maçonaria. Ele fala que isso é coisa do diabo, que é isso e aquilo tudo. E engraçado que eu estive numa loja maçônica fazendo uma palestra espírita e eu não vi nada disso, do que falavam. Ah, mas você não viu porque é uma seita secreta. Tá, mas se é uma seita secreta, como é que você sabe? Então a gente percebe o quê? Que você foca, você direciona em cima de um determinado tema, você cria os seus conceitos, os seus preconceitos, e a partir dali você emite a sua opinião. Só que essa opinião é de alguém que está de fora, não alguém que está de dentro. Porque nesse caso esse pastor ele não era maçom, não frequentou a maçonaria e tudo aquilo que ele criou de ideias em torno desse assunto, né? Deixa eu ver aqui, o grande segredo da maçonaria é de não possuir segredo algum, né, Deus? Então assim, nesse caso a gente pensa assim, olha, eu sei que é assim, porque meu cunhado disse, porque meu vizinho disse, porque eu li lá no livro que o outro escreveu, mas que na verdade a gente pensa, peraí, mas a coisa não é bem assim. O que a gente não conhece? Eu não conheço a maçonaria. E já que eu não conheço, eu, André, particularmente, não conheço a maçonaria. E por não conhecer, eu não posso dizer se ela é boa ou se ela é ruim. O que eu posso dizer é do comportamento dos maçons. E dos maçons que eu conheço são comportamentos assim irretocáveis. Então se a árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos, então eu posso reconhecer a qualidade da árvore pelos seus próprios frutos. A mesma coisa acontece com a doutrina. A doutrina é coisa do diabo. Qual é o espírito que tem práticas demoníacas que você conhece?
Porque do contrário você não pode falar. Ah, não, mas aqui fora de lá vocês mostram uma cara boa, lá dentro vocês têm coisas, mas peraí, como assim? Se essa é uma filosofia de vida e o comportamento que nós temos é exatamente sustentado pelas nossas crenças, pela nossa fé, essas coisas assim, essas reuniões secretas que se fazem de evocação de espíritos malignos, Florzinha, vou até fazer uma voz tétrica aqui para dar um pouco mais de suspense na história. Naquelas reuniões que vocês fazem as luzes apagadas e tudo mais, a gente pensa, mas você já foi numa reunião dessas? Deus me livre num lugar desse. Então como é que você sabe que ela fica apagada, minha filha? Como é que você sabe que as coisas são feitas lá dentro? Então, tudo isso que a gente coloca é exatamente, exatamente. Então, é exatamente o que a gente fala assim sobre isso, que tenha tanto conhecimento quanto aqueles que são os praticantes. Continua. Que não haja, portanto, adquirido seus conhecimentos nas ficções literárias da ciência. Ou seja, você pega um livro que fala sobre isso, lê sobre aquilo e tira suas próprias conclusões. Aqui que a gente coloca o Ashtar que você colocou, você acabou dando uma tropeçadinha num ponto que eu falei agora. Existe muito mais magia negra nos rituais da Igreja Católica que eles imaginam, mas a gente pergunta assim, eu nunca vi um ritual de magia negra dentro da Igreja Católica. Aí assim, como é que eu faço para poder justificar essa afirmação? É a mesma coisa que a gente coloca do nosso lado também. Eles dizem assim, existem muito mais magia negra nas reuniões espíritas do que eles imaginam. E a gente pensa assim, mas espera aí, como é que eu vou fazer uma afirmação dessa? O que nós presenciamos exatamente nesse ponto? De que forma que a gente pode fazer uma crítica como essa? Porque se for uma reunião católica e você fizer uma afirmação como essa, certamente você vai ser queimado numa fogueira ali. Então, quer dizer, criamos os anátemas, exatamente das mentiras, as fantasias, as ilusões, e aí então criamos essas ideias, e aí então isso vai acontecendo, isso vai passando, isso vai simplesmente se disseminando, porque falar mal é a melhor coisa que tem, então é isso que a gente coloca, uma ideia que ela é mal formulada, que é mal sustentada, acaba exatamente sendo disseminada de uma forma negativa. A Marcinha colocou para nós, na verdade, é que a doutrina te faz raciocinar e estudar como muitas, é só repetição, Porque essa a gente pensa na seguinte forma, a filosofia, por si mesma, possibilita ao homem o raciocínio, o estudo. Se você é um religioso, não importa de que escola religiosa você seja, se você é religioso e você prima por aspecto filosófico, você sempre vai se dar a abertura à possibilidade de estudar. Você pode ser católico, protestante, budista, judeu, muçulmano, shintoísta, sei lá o que você queira ser, hindu, não importa qual seja. Se você prima pela filosofia, você se permite a liberdade de pensar. E essa, para a doutrina, é a parte fundamental de você conversar, de você aceitar. Tanto é assim que você vai tranquilamente frequentar a religião de qualquer pessoa que te convidar para conhecer, mas se você convidar alguém, as pessoas não vão. Esse é o problema. Você chega alguém da sua família e fala assim, vamos lá no centro espírita comigo, para você participar de uma reunião, e vai dizer assim, me desculpa, mas eu não vou não gosto dessas coisas. Aí você fala, mas de que coisas você está falando? Aí passa um tempo e ele fala assim, olha, meu filho vai casar, vamos lá na igreja comigo. Aí você fala, claro, eu vou na igreja, claro. Por que eu não vou prestigiar o casamento do seu filho na sua igreja? Mas quando você convidou para participar de uma palestra no centro espírita, ele não foi. Por que isso tudo? Porque é essa liberdade que nós temos de você chegar e dizer, olha, eu vou, não tem nenhum problema. Eu fui num casamento uma vez, que eu fiquei morrendo de curiosidade antes de ir. Um casamento que foi feito na igreja católica ortodoxa grega aqui em São Paulo. E eu falei assim, opa, uma igreja católica ortodoxa, essa eu não conheço, eu preciso ir. E fui assistir, adorei o ritual e tudo mais, E de repente você fala assim, olha, vai ter uma reunião no centro espírita, você não quer ir? Desculpa, mas eu morro de medo. Mas você morre de medo por quê? Porque eu já ouvi falar tanta coisa, você ouviu falar? Não, ela tinha algumas passagens em grego, acho, mas o interessante eram os rituais, a forma como se desenvolvia a cerimônia. A entrada dos noivos, os sacerdotes, porque não é só um padre que tinha, mas eram sacerdotes que ficavam na frente. Era uma coisa muito bonita, eu adorei. O casamento de um amigo que foi lá.
Né? Então o casamento do judaísmo eu adoraria ver, o casamento no islamismo eu adoraria ver. Então você percebe o que? Essa liberdade que nós temos, nessa liberdade que nós temos de patriarca, no caso, né? Lá eles não são padres, são patriarcas, né? Os líderes do catolicismo ortodoxo, né? Então tinha o patriarca e mais os assistentes que ficavam, olha, muito bonito. Então, mas essa curiosidade que eu tenho nada mais é do que resultado da liberdade que eu tenho de pensar, de conhecer, de entender como as coisas são, sem nenhum tipo de preconceito, de fazer um julgamento negativo daquilo que eu não conheço. Agora, o contrário acontece com bastante frequência. Continuando. Que haja, portanto, adquirido seus conhecimentos das ficções literárias da ciência, e ao qual não se possa opor nenhum fato por ele desconhecido, nenhum argumento que ele não tenha meditado e que não tenha refutado apenas por meio da negação, mas por outros argumentos mais decisivos. Então eu posso apresentar para ele qualquer tipo de fato que ele vai analisar com racionalidade, com frieza, com sobriedade, e a partir dali ele vai tirar as conclusões. E não simplesmente eu tocar num assunto, ele ter medo de falar do assunto, não querer falar do assunto e fazer o seu próprio julgamento. Porque aí então acaba caindo no erro. E continua. Aquele, enfim, que pudesse apontar uma causa mais lógica para os fatos averiguados. Esse crítico ainda está para aparecer, como coloca Kardec aqui para nós. Aquele que tem essa mente aberta, que estuda, que se aprofunda e coisa e tal. Quantas vezes nós vemos, algumas vezes em sites que nós fazemos pesquisas, que aí então são artigos, sites normalmente de algumas tendências religiosas, de algumas linhas religiosas, que aí então eles pensam assim, olha, eles escrevem um artigo dizendo assim, não, porque o espiritismo é coisa do diabo, porque o espiritismo é isso, porque é tudo uma farsa, porque é tudo uma mentira, porque é coisa e tal. Quantos sites têm esses assuntos? E às vezes eu fico lendo aquilo que eles apresentam, e eu confesso que me dá assim aquele aperto no estômago querendo responder. Querendo dar aquela resposta de dizer assim, não, porque vocês estão todos errados, porque vocês são todos ignorantes, porque não sei o que, aí eu paro, respiro, né, porque eventualmente esse assunto acaba surgindo, né, essa pesquisa, o contato com esse texto acaba sendo fruto de uma pesquisa que eu estou fazendo, então eu foco e falo, não, eu não estou aqui para pesquisar isso, eu estou para pesquisar outra coisa. Obrigado, filhinho. Aí então eu pego e esqueço esse texto e continuo fazendo a minha pesquisa. Mas na hora que eu leio, me dá aquele aperto de chegar assim, de pegar o pescoço daquela pessoa que escreveu, chacoalhar e falar assim, você está errado, você é ignorante, coisa e tal, né? Somos tomados por aquela paixão, né? Então a gente vê o quê? Esse tipo de situação mostra exatamente isso. É uma tendência que essas pessoas têm de dar a sua opinião em torno do assunto, tornar essa opinião pública sem fundamentá-la nos fatos. Né? No item 4 aqui na nossa uma observação feita a esse respeito, tá? Pessoal, só um instantinho, por favor, mais uma vez o telefone. Voltando, pessoal, desculpem. É que minha sobrinha está resolvendo algumas coisas na rua, eu tenho que dar orientação para ela. Vamos lá. Então que eu falava desses artigos, né? Aqui então, Kardec, no caso do tradutor, aqui o Herculano Pires, ele faz um comentário a respeito dessa questão de não termos ainda esse crítico perfeito, que tem conhecimento, que tem bom senso, que tem equilíbrio, que tem respeito também pelas pessoas que seguem aquela crença, que seguem aquela filosofia. Ele coloca assim, realmente, esse crítico ainda em nossos dias está por aparecer. Basta uma rápida leitura dos livros e artigos publicados hoje contra o Espiritismo para nos mostrar que a situação não mudou. Cientistas, filósofos, teólogos, sacerdotes, pastores intelectuais, inclusive adeptos de instituições espiritualistas procedentes do antigo ocultismo, continuam a criticar levianamente o Espiritismo, sem se darem ao trabalho preliminar de estudá-lo, a não ser ligeiramente com segundas intenções. Ou seja, esses sites que a gente leu, o Herculano Pires estava certíssimo nessa colocação dele aqui, que a gente vê exatamente isso. Eles pegam um ponto específico, fazem uma leitura já crítica sobre o assunto, pegam os pontos que não interessam e acabam depois fazendo um ataque. Como, por exemplo,
Tem um site chamado Monsanto, acho que é monsanto.com.br, é um site católico que tem artigos duríssimos contra o espiritismo, inclusive os ataques direto a Kardec, chamando Kardec de racista, chamando Kardec de preconceituoso e falando e acontecendo e tudo mais. Quer dizer, leram um ponto específico onde foi feito um comentário sobre determinadas circunstâncias, colocam no Google Kardec racista, que vocês vão achar vários artigos desse ponto, e percebem o quê? Uma colocação absolutamente tendenciosa. E aquela pessoa que, inclusive, que fez a crítica, disse assim: mas eu li as obras de Kardec. Quer dizer, leu, mas não estudou. Leu, mas não compreendeu. Pegou apenas os pontos que interessavam e tudo mais. A mesma acontece muitas vezes lendo a Bíblia mesmo. A gente lê a Bíblia e fala assim: mas aqui está falando que tem que fazer isso e aquilo tudo. A parte positiva a gente não lê. Então a gente foca a nossa atenção num pequeno ponto e destrói toda a religião baseada naquele ponto. Eduardo colocou, mas como eles não conseguem destruir a obra, né, focalizam no obreiro, né, exatamente. A Amália colocou para nós, se discute isso nas comunidades no Orkut, né? E se você pegar, Amália, e começar assim a fazer um estudo mais detalhado, você percebe que as pessoas que fazem esses comentários normalmente são pessoas que não conhecem a doutrina espírita. Porque quando se fala de racismo, por que racismo? No livro A Gênese tem uma passagem em que Kardec faz uma comparação sobre os diversos povos. E no século XIX, eu já fiz até esse estudo com vocês aqui numa outra oportunidade, só para a gente resumir esse assunto. No século XIX, a Europa era o centro das atenções, era o centro intelectual do mundo. Iluminismo, Revolução Francesa, transformação do regime monárquico, aquela coisa toda. A França era de fato o centro intelectual do mundo. Através da Revolução Francesa, toda a América Latina, América anglo-saxônica, foi estimulada a movimentos de independência vindo das influências dos revolucionários franceses. Então, quer dizer, tivemos aí uma grande modificação naquela época. Os chineses, que Kardec fala, que os chineses eram povos atrasados, exatamente uma dessas críticas, eles sofriam grandes preconceitos em grandes partes do mundo, inclusive do Brasil. Os fazendeiros brasileiros estavam abrindo as portas para os imigrantes, isso em meados de 1840 do século XIX, quando nós começamos então a fazer uma substituição dos escravos pelos imigrantes. Era aquele movimento abolicionista começando a tomar força, embora ele só fosse se concretizar quase 50 anos depois. Mas muitas fazendas aqui no Brasil, especialmente na região de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, já estavam abrindo as portas para imigrantes europeus para a substituição da mão de obra escrava, no regime agora assalariado e não no regime escravagista. E muitos desses fazendeiros colocavam um ponto importante: não aceitamos imigrantes chineses, porque eles não gostavam dos chineses. Então, na verdade, uma visão que se tinha da China, não sei exatamente por que motivo, era generalizado, era cultural. Então, quando Kardec colocou a opinião dele, a opinião que ele tinha, daquilo que o mundo todo tinha, as pessoas atacavam dizendo que ele era racista. Mas no próprio Brasil nós tivemos esse preconceito. Os congressistas brasileiros afirmavam que nós não aceitamos a presença de chineses aqui no Brasil. Tanto podemos perceber que até hoje os chineses são discriminados aqui no Brasil. Vieram depois de um tempo? Pois é, exatamente, né? Pode ser por isso também. Então, depois de muito tempo, criou-se essa ideia de que eles eram povos inferiores, mas sustentados por uma questão cultural da época. Né? Os samurais eram japoneses, né, os chineses que eram o alvo principal, que os criticados, né? E depois falavam que os negros eram inferiores. Nossa, mas Kardec era racista porque falava dos negros. A Igreja Católica tinha escravos. A sociedade, de modo geral, discriminava os escravos. Aí criticavam quem? Kardec. Porque ele deu uma opinião num livro escrito no século XIX baseado numa cultura. E até hoje ele é visto como racista. Só que todo mundo se esquece que o Brasil era um país racista. E aí então, quer dizer, é uma questão extremamente tendenciosa, sem conhecimento de causa, sem estudo, e aí então fazem esse ataque direto a ele. E é só para a gente poder mostrar essa parte do racismo, né, Amália, que você colocou aí. E percebe o quê? Porque essa opinião, na verdade, está fazendo um ataque à doutrina espírita, não a Kardec. Porque se você atacar Kardec dizendo que ele era racista, você disse que a doutrina fundada por ele, e a doutrina espírita não foi fundada por ele, a doutrina fundada por ele é uma doutrina que não presta.
sendo que na verdade a doutrina é dos espíritos, não é o kardecismo, é o espiritismo. O kardecismo é aquilo que foi feito por Kardec, o espiritismo é aquilo que foi feito pelos espíritos. A mesma coisa. Né? E o Braz colocou, como ele lembrou bem, que a Bíblia está cheia de situações escravas. Né? Até Paulo de Tarso falava isso, né, que você deve tratar com dignidade os seus escravos, os seus servos. E assim funcionava. Né? Deixa eu ver aqui. Está colocou também, existe uma corrente esotérica que diz que a África sofre hoje devido ao politeísmo, animismo e magia negra contida em suas crenças. Né? Sofre por causa do colonialismo. Né? Basta estudar a história, não precisa ir muito longe, não. Estuda história, percebe o que os países europeus fizeram com a África e o que continuam fazendo até hoje os países de várias partes do mundo. Né? A Miriam colocou ali em cima para nós, né, desenvolvem verdadeiras teses de doutorado sobre esses assuntos críticos, baseados apenas em crenças pessoais. É impressionante como isso acontece. Né? Eu acredito que sim, Astar, eu colocaria muito mais essa questão cultural. Tá certo que existe envolvimento espiritual, filosófico, mas a gente tem que colocar o homem como sendo responsável por isso, não o mundo espiritual. Se a gente olhar as atrocidades que já aconteceram naquele país, por causa de invasões, de colonialismo, de tudo mais, a gente vai ver que o homem provocou grandes destruições. Basta a gente ver, por exemplo, o apartheid na África do Sul, né, onde teve ali a presença dos europeus, a repartição da África, a escravatura durante quase 3, 4 séculos. Nós, como seres humanos, nós simplesmente destruímos aquele continente. Simplesmente baseados pela ganância, pela ambição, pelo materialismo. E esses conflitos internos e externos foram gerados exatamente pela presença europeia. Porque você pegava assim 2 tribos que eram inimigas e você juntava os dois no mesmo país que você fundou com as suas fronteiras. É lógico que eles iam ter conflitos internos e externos. É só ler um pouquinho de história que esse pessoal vai se esclarecer um pouquinho mais. Então tem muita coisa para se falar sobre essa questão, é bem interessante. Até hoje, quando você pega, por exemplo, Somália, quando você tem guerra civil, pergunta o que antes fizeram com a Somália, os países europeus, quando era uma região pacífica, com tribos distintas entre elas, quando você se juntava Sudão, África do Sul, Nigéria, a própria... tantos países, né, que nós temos ali, que se citar todos os conflitos civis dentro da África, a gente vai ficar o dia inteiro falando aqui, né? Mas percebe claramente a mão do homem em cima disso daí, não é uma questão de que simplesmente crenças religiosas. Mas vamos lá então. A gente fecha por aqui o nosso Etiópia, né, tantos outros, né? A gente fecha por aqui o nosso estudo de hoje, pessoal. Focamos aqui então no item 14, nesses 8 itens que Kardec trouxe para nós. A gente continua no nosso próximo, a partir do item 15, para a gente tentar fechar já esse assunto para entrar nos métodos, que é bem interessante. Lembrando que amanhã nós vamos estudar o nosso livro dos Espíritos. Nós estamos tratando da lei de destruição e nós vamos falar sobre o duelo, né, que é bem interessante da gente abordar também na visão do século XXI. Bom, eu vou passar para a nossa amiga Florzinha, que vai fazer o encerramento para nós, depois a gente volta. Só uma pergunta, alguém aí gravou o nosso estudo de hoje? Ou não foi gravado? Só para ter uma ideia. Tomara que tenha conseguido então, Nando, beleza. Tá? Depois a gente pega o nosso estudo. Seja bem-vindo, tá? Depois passa para mim, para a gente passar para o Dudu, para ele colocar lá no site dele. Tá? Florzinha, estou passando para você, a gente volta em seguida. Um beijo. Vamos então ao nosso encerramento, pessoal. Vamos lá. E desculpem ali o tumulto do começo do nosso estudo, que eu acabei tendo problemas técnicos aqui. Tá? Vamos lá.